personalidade esquizotípica apresenta um comportamento bizarro. As pessoas têm uma grande dificuldade de construir relacionamentos, porque elas também apresentam um pensamento paranoico, que causa dúvida e insegurança em relação ao que as outras pessoas pensam delas. As pessoas lhes causam incômodos, afetam muito a sua sensibilidade, porque ela se sente separada, diferente das outras. Elas podem ter um comportamento desajustado, reações inadequadas, desconfiança constante e ausência de afeto. Elas não conseguem manifestar atitudes de afeto e proximidade com as pessoas. Costumam ser pessoas que se isolam e evitam o contato com as outras. Suas ideias são bizarras, são crenças de outro mundo e, por isso, ela sente também que o ambiente reage de uma maneira não muito aberta a ela. Agora nós vamos passar para o grupo B. Grupo de transtornos fronteiriços. Agora nós vamos passar para o grupo B dos transtornos de personalidade. São eles os antissociais, os fronteiriços, narcisísticos, borderline e histriônicos. No transtorno de personalidade antissocial, a pessoa não aceitou a barra do pai. Ela desconhece a lei, desconhece as regras sociais. São pessoas que praticam infrações sem nenhum problema de consciência. São pessoas que fazem as coisas para se darem bem, para atenderem seus interesses. Estão nessa classe de transtornos as pessoas que roubam, as pessoas que dão rasteira nos sócios, nos parentes, nas pessoas que causam danos às outras, no sentido de ações que as denigram, ações que as constranjam, certo? Eles não conseguem se adequar às regras de conduta que a sociedade estabelece. Elas estão à margem do modus operandi social comum. São muito irritáveis, são agressivos, ignoram muito a sua segurança e a segurança das outras pessoas. Tudo para elas é puxar uma faca, por exemplo. Tudo para elas é partir para a ignorância, porque elas não pensam nas consequências que isso pode representar. São pessoas intimidadoras, pessoas que não medem esforços para tirarem proveito ou para ficarem livres da censura ou das penalidades que lhes cabem. São irresponsáveis, colecionam fracassos, não se adaptam a trabalho, não se adaptam à família. São pessoas sem nenhuma ética no trato com o dinheiro, no trato com os direitos dos outros, não sentem remorso, são indiferentes à dor dos outros e isso pode ser explicado. Em exames de imagens, essas pessoas têm a área responsável pelas emoções, a afetividade, que são o córtex cerebral, por exemplo, tem uma baixa atividade neuronal. É pouco irrigado de neurônios. Então, esse padrão, ele surge muitas vezes de uma primeira infância marcada por violências, agressividade, desamor, desatenção, porque ela quebra o vínculo da pessoa com os seus cuidadores. Ela é vítima de uma rigidez, de um excesso de disciplina que quebra a sua afetividade. Uma forte rejeição, por exemplo, pode causar o surgimento de um transtorno como esse. Ao mesmo tempo que a gente sofre em falar sobre um caso assim, a gente encontra a explicação. Certo? Vamos agora para o transtorno de personalidade narcisista. No transtorno narcisista, nós encontramos pessoas que
Pelo senso comum, são pessoas bastante desagradáveis, pessoas que a gente não quer perto da gente, pessoas que nos causam danos, que nos ferem na nossa autoestima de modo gratuito. São pessoas exibicionistas, são pessoas vaidosas, com manias de grandeza, são pessoas que querem o melhor para si mesmas, custe o que custar, que interpretam as outras pessoas como súditos, empregados, obrigados a atenderem seus desejos e caprichos. Elas têm ideias grandiosas sobre si mesmas, elas se colocam numa posição de destaque, mesmo não tendo motivo para isso, mesmo não tendo feito nada de né? Elas se exaltam, elas falam muito de si, do que conquistaram, do que têm, do título que elas têm. Se vangloriam muito sobre isso. São vaidosas. As pessoas com transtorno narcisista têm uma necessidade muito grande de exibir, ostentar, procuram se relacionar com pessoas de poder, pessoas que têm dinheiro, e não têm nenhum pudor em tirar proveito das outras pessoas, de manipular as outras pessoas para obterem algum ganho pessoal. A gente percebe que também nesse quadro existe um defeito na estrutura cerebral que está na ínsula anterior esquerda, uma parte do cérebro ligada à capacidade de ter empatia. Um carro sem radiador consegue andar? Uma impressora sem tinta funciona? Então, infelizmente, essas pessoas, elas sofrem muito também. Porque quando elas percebem que elas vivem numa fantasia que não encontra reflexo no mundo externo, elas fazem sofrer, mas elas também sofrem muito. Então, esse é o caso dos narcisistas. Pessoas que geram muito sofrimento a quem está ao redor. Muito sofrimento. Depois a gente fala mais sobre isso. Transtorno de personalidade borderline. Acomete mais as mulheres do que aos homens. Marca uma grande instabilidade emocional, um total descontrole na regulação emocional. Essas pessoas têm um grande medo de serem abandonadas e têm uma necessidade de testar aquelas pessoas que estão junto com elas para ter certeza que não serão abandonadas. O problema é que no testar, elas fazem essas pessoas quererem se distanciar, porque são muito agressivas, são muito perigosas, inclusive. Não tem uma regulação sobre o nível de violência e agressividade que elas alcançam quando estão com raiva, quando estão irritadas, quando estão se sentindo ameaçadas. São chantagistas, manipuladoras, ameaçam de se matarem, ameaçam de matar outras pessoas, usam de muito terror, de muito... toca o terror mesmo, é o terror, ameaça. Se você terminar comigo, eu vou me matar. São pessoas que, por causa dessa instabilidade emocional, vivem entre tapas e beijos. Uma hora elas estão bem e são deliciosas, alegres, boas tiradas nas conversas, mas quando sentem o menor vestígio de crítica no comentário de outra pessoa, no olhar de outra pessoa, ela, o que foi? O que é? Então você deve conhecer gente assim. Extremamente difícil conviver com essas pessoas. Existe inclusive um artigo que fala a vida solitária das pessoas narcisistas, porque o borderline é muito narcisista. Ele é autocentrado. Então ele tem uma necessidade muito grande de ser servido, atendido nas suas necessidades, seus desejos. Costumam ser adeptos a drogas, abuso de drogas, de remédios, de substâncias ilícitas, e viciam-se facilmente em sexo, na volúpia, em comportamentos de risco. E
o comportamento traz uma dicotomia. Ao mesmo tempo em que elas querem alguém para amá-las, protegê-las, ficar com elas, elas têm comportamentos agressivos, desagradáveis, polêmicos, sempre um problema, discussões diárias, apoteóticas, que elas acabam afastando as pessoas. Ao mesmo tempo que elas brigam com o mundo para serem atendidos as suas necessidades, seus pedidos, elas reconhecem que às vezes passam do limite. E quando elas alcançam um nível mais ameno de consciência, elas se sentem culpadas também. Mas logo isso muda, porque é uma instabilidade. O tratamento para essas pessoas envolve os estabilizadores de humor, talvez antidepressivo, dependendo das comorbidades. São pessoas que se endividam muito facilmente, porque elas não têm controle de impulsos. Por isso, elas trazem prejuízos financeiros à família. Elas trazem transtornos muito sérios, principalmente quando são mães, pais, porque os filhos se tornam objetos para o seu prazer. Objetos de autoafirmação que estão ali para obedecê-las, que estão ali para ficar bonitinho, limpinho e não responder, e não desenvolverem a própria autonomia. As crianças que são filhas de pessoas com esse transtorno são muito sofridas. E, geralmente, quem se torna border foi criada por alguém narcisista, ou também border. É um padrão aprendido, infelizmente. O transtorno de personalidade dependente pode surgir na infância quando as necessidades efetivas da criança não são atendidas e geram nela uma grande dúvida sobre a sua importância, seu merecimento. São pessoas extremamente inseguras, que precisam do aval de outras pessoas para tomarem decisões, para até mesmo cortar o próprio cabelo. Elas pedem opinião para tudo. Elas têm uma necessidade de um suporte que as proteja. Quando elas se unem em casamentos, elas buscam um pai ou uma mãe, na maioria das vezes, para suprirem aquilo que lhes faltou no passado. São pessoas cheias de motivação, podem ser pessoas honestas, boas pessoas, responsáveis, dedicadas, mas a insegurança que elas têm quanto à avaliação das outras pessoas as impede de ter iniciativa, de ter coragem de assumir riscos, de ter a iniciativa de inovar alguma coisa. Por isso, assim que o parceiro percebe o que é se relacionar com a pessoa dependente, essa pessoa não dá conta, ela tem uma noção de que ela não vai dar conta de dar ao dependente a assistência, o amor do tamanho que o dependente precisa, porque é algo que não acaba, é algo que demanda o tempo todo. Você me ama? Fala pra mim, você me ama? Fala pra mim, você me ama? Não é difícil isso? É muito difícil. Prova que me ama. É muito difícil para quem está com ela. Porque às vezes ela está mostrando o tempo todo que ama e não é suficiente. E por isso elas estão sempre sendo abandonadas. Por quê? Não porque elas sejam ruins, mas porque a pessoa que vai se relacionar com alguém assim, ela se sente incapaz. Pô, eu não tenho condição de dar a essa pessoa o que ela quer. Eu não sei o que ela quer. Sistemicamente falando, nós temos nossos pais. Vamos pensar numa linha hierárquica, tá? Atrás de mim, meus pais. Atrás dos meus pais, os meus avós, bisavós, tataravós. E ali para os lados, os tios avós, os primos, os irmãos, certo? Quando a pessoa é dependente e ela cresce, quando ela vai buscar um parceiro, ela na verdade está buscando o pai, está buscando a mãe.
E não é possível para alguém que está buscando uma esposa ou um esposo cuidar do cônjuge como se fosse um filho. É impossível. Não dá liga. Inclusive, em termos sexuais, não tem química, porque ninguém transa, ninguém faz sexo com o pai ou com a mãe. Não é normal isso. Quando nós temos um afeto, que envolve uma dependência própria de criança ao pai ou à mãe, o outro percebe. Então, o atrativo da pessoa adulta que deveria existir, a sedução, a beleza física, os jogos, as preliminares, elas não causam nenhuma excitação, porque não dá liga, certo? Quando eu tenho uma relação, uma menina que se relaciona com o marido como se fosse filha dele, ela vai esperar desse marido proteção, providências quanto a seu sustento, suas necessidades de roupa, sapato, remédio, estudos, por exemplo. Mas no mundo de hoje não existe essa história de um marido que tem uma esposa como filha, porque hoje tudo está moderno, a mulher pode trabalhar, a mulher pode ser autônoma, pode ser líder, mas uma pessoa com dependência não alcança esse lugar. Então, a relação tende a falhar, tende a se dissipar. Então, essas pessoas ficam de namoro em namoro, casamento em casamento, buscando o amor, por não terem consciência de que suas expectativas estão acima do normal e não estão coerentes com o lugar de esposa. Normalmente, essas pessoas podem se tornar submissas, para serem amadas, podem se tornar submissas, suportar abusos, ou ao contrário, podem se tornar pessoas que não devolvem, que não retribuem o amor que recebem, porque elas sempre ficam numa situação de demanda para o outro, ok? Transtorno da personalidade de esquiva. São pessoas que evitam os relacionamentos, ou que quando vão se relacionar precisam de um tempo maior para terem confiança na pessoa. São desconfiadas. Parece muito com a fobia social, mas existem algumas diferenças. Elas até relacionam-se, mas com muitas reservas. São pessoas caladas, arredias, se sentem inadequadas, insuficientes, são muito sensíveis à crítica e são muito reservadas em seus relacionamentos, são pessoas muito sérias e têm muito medo de serem ridicularizadas, de serem criticadas em público também. Mesmo que elas sejam pessoas maravilhosas, cheias de qualidades, elas têm muito medo, porque o autoconhecimento delas, a autoimagem delas não é positiva. Esse transtorno, ele pode vir acompanhado de outras comorbidades, como a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade, ok? E ela pode surgir tanto pela genética quanto pelo modo como foi criada. Uma criança que ouve muito cala-boca, uma criança que quando chama a mãe, mãe, tô triste. Ah, minha filha, se vira aí. O que eu tenho com isso? Todo mundo tem tristeza, eu morro de tristeza também. Certo? A gente tem, isso existe, né? Então, pode surgir por aí. A pessoa pode, esse é outro. Não posso prendê-los porque eles não aceitam ficar presos. Então, eu tenho que trabalhar com o suporte profissional dessas criaturinhas, tá, gente? São pessoas que evitam os relacionamentos, ou que quando vão se relacionar precisam de um tempo maior para terem confiança na pessoa. São desconfiadas. Parece muito com a fobia social, mas existem algumas diferenças. Elas até relacionam-se, mas com muitas reservas. São pessoas caladas, arredias, se sentem inadequadas, insuficientes, são muito sensíveis à crítica e
são muito reservadas em seus relacionamentos, são pessoas muito sérias e têm muito medo de serem ridicularizadas, de serem criticadas em público também. Mesmo que elas sejam pessoas maravilhosas, cheias de qualidades, elas têm muito medo, porque o autoconhecimento delas, a autoimagem delas não é positiva. Esse transtorno, ele pode vir acompanhado de outras comorbidades, como a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade, ok? E ela pode surgir tanto pela genética quanto pelo modo como foi criada. Uma criança que ouve muito cala-boca, uma criança que quando chama a mãe, mãe, tô triste. Ah, minha filha, se vira aí. O que eu tenho com isso? Todo mundo tem tristeza, humor de tristeza também. Certo? A gente tem, isso existe, né? Então, pode surgir por aí. A pessoa pode... Esse é outro. Não posso prendê-los porque eles não aceitam ficar presos. Então, eu tenho que trabalhar com o suporte profissional dessas criaturinhas, tá, gente? O tratamento para transtornos de humor e transtornos de personalidade engloba psicoterapia, atividades para o desenvolvimento de habilidades para gestão emocional e social, terapias integrativas e complementares que envolvam o yoga, a acupuntura. E eu cito isso porque atualmente nós estamos vendo o crescimento da medicina integrativa, que engloba também atividades holísticas, porque está comprovado o efeito terapêutico dessas atividades. O tai chi, a meditação, a homeopatia, são muitos os recursos. Uma pergunta que quando eu estudei, quando eu fiz a faculdade, eu me lembro que quando eu tinha as aulas da psicopatologia, eu ficava assim, gente, eu tenho isso. Gente, eu tenho isso. Ai, meu Deus, não, eu tenho é isso. Aí eu ficava, gente, eu sou esquizofrênica, borderline, narcisista, bipolar, deprimida. E agora? Calma, gente. Você também pode até ter experimentado isso aí. Todos nós temos traços. Todos nós, porque tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do funcionamento humano. Os transtornos são a exacerbação desses traços, tá? É algo mais contundente, ok? Eu vou fazer aqui uma leitura de alguns fatores importantes para o tratamento, tá? Mas eu lembro o seguinte: o psicopata ou sociopata não adere à terapia. O narcisista até vai, mas no momento que ele descobre que o problema pode ser ele não continua, tá? Às vezes o narcisista tem uma esposa que está queixando muito, ele planeja uma terapia para o casal, mas quando descobre que é ele que é a fonte de sofrimento, que ela não está errada em reivindicar os próprios direitos, ele para a terapia. Porque, como eu disse antes, o sociopata, o narcisista, eles não querem abrir mão desse lugar de poder, de merecer tudo, de tudo para ele, tá? Então, para quem adere à terapia, quais são as intenções? Entender as relações dele com os pais e o seu passado. Nós temos que entender para descobrir a raiz, onde tudo pode ter começado, quais tipos de comportamentos dos nossos cuidadores que aceleraram o processo de instalação do transtorno ou de surgimento de sintoma, ok? Nós temos que dar atenção para as próprias necessidades da pessoa. No caso da pessoa com personalidade de esquiva ou dependente, ou a pessoa que tem até a fobia social, nós temos que olhar para as necessidades dela. O que está sendo negligenciado? O que faltou e está ecoando na alma dela? Né? Porque o que a gente vive na infância não fica lá, ela vem com a gente. Então a gente tem que olhar para isso, ok? Identificar, enfraquecer e se libertar do sentimento de culpa. Às vezes a pessoa tem culpa por algo imaginário, algo que não tem a ver. Por exemplo, crianças cujos pais brigam muito e ela acha que eles brigam por causa dela.
Criança que vê os pais se separando e pensa, é por minha causa, é porque eu tirei 7 na prova, não foi 10. Pela pessoa ter um ego frágil, ela pode se sentir inadequada, insuficiente, incompetente e alimentar culpa. E esse sentimento de culpa é um mau conselheiro, porque obriga a pessoa a suportar o insuportável, certo? Nós temos que recuperar o prazer de viver com a adoção de atividades agradáveis. Você já notou que às vezes o senso comum interpreta como curtir a vida com passeio e comida, bebida, amigos, roda de cerveja, showzinho, já percebeu? E a gente esquece que tem tantas coisas que podem trazer prazer, e é um prazer que edifica, um prazer que realmente acalma, né? As pessoas que cultivam hobbies, passatempos, criação de orquídeas, pintura, desenho, artesanato, ciclismo, piquenique, passeios ao ar livre, caminhadas na montanha. Nós temos que buscar certas atividades prazerosas que nem precisem muito de envolver pessoas também, porque é algo que se conecta com o nosso próprio eu. A gente não precisa condicionar nosso prazer ao prazer do outro. Eu gosto de piquenique, mas o outro gosta de um forró. Então vamos divertir no seu forró. Não é isso. Você tem que identificar aquilo que te completa, aquilo que te alimenta. Ok? Superação da carência afetiva de um modo racional. Desenvolvimento de amor próprio. Na terapia, a pessoa conversa para entender de onde surgiu a baixa autoestima. Das críticas dos pais, das humilhações na escola, do bullying, do problema físico, do problema de saúde que tornou aquela pessoa despreparada para executar as mesmas atividades que os colegas. Então a gente tem que trabalhar isso, cultivar o amor próprio. Como? Reconhecendo o próprio valor, reconhecendo os seus próprios pendores, habilidades, certo? Nós temos que olhar para isso. Quando a gente olha no espelho, a gente olha o cabelo, o nariz, e quando a gente olha a ruga, a gente pensa, são os meus anos de experiência. São os meus anos de experiência. A gente olha para esses olhos e sente, esses olhos me acompanham há X anos. Quanta coisa eu já vi. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente tem que olhar a pessoa que está ali, enxergando as qualidades, as realizações, os valores dela. Não somente olhar se o cabelo tá bom e, poxa, meu cabelo não presta, não vou sair de casa. Entendeu? A gente tem que cultivar o amor próprio. A gente tem que se lembrar de quantas vezes a gente foi luz na vida das pessoas, o quanto a gente estendeu a mão, o quanto a gente foi amorosa com um gatinho, com um cachorro, o quanto a gente foi solidária com alguém que estava mal. Tudo isso faz parte de um conjunto de informações que alimentam o amor próprio, que fazem a gente despertar, pô, não sou tão ruim assim, não sou tão insuficiente assim, olha quantas coisas já realizei, certo? Substituição do princípio da moral pelo princípio da responsabilidade. Quando a gente faz as coisas porque tem que fazer, porque é o certo, não é a mesma coisa de fazer as coisas porque eu quero fazer assim, porque eu acho justo fazer assim, porque é melhor fazer assim, porque ao fazer assim eu estou respeitando o outro e a mim mesmo. Eu não estou obedecendo a critérios externos, eu estou sendo leal aos meus valores, àquilo que eu acredito. Quando a gente faz isso, a gente, por exemplo, no caso de um casamento falido, e a gente tem aquele valor que o que Deus uniu, o homem não separa, ou que o que meu pai vai pensar de mim se eu me separar, o que vão pensar de mim se eu largar esse homem, que para todo mundo é legal, mas dentro de 4 paredes ele é outra pessoa. A gente, quando pensa nisso aqui, no princípio da responsabilidade, a gente começa a pensar, pô, caramba, eu tô mantendo esse casamento de aparências para quem? Eu devo o que para quem para segurar essa onda? Certo? Pensa nisso. Um progressivo exercício de ampliação do contato com a realidade para favorecer a expansão do autoconhecimento e autogestão emocional.
Eu cito esse caso de vez em quando e, como eu estou lembrando agora, eu não sei nem se eu vou conseguir me lembrar. Não, acho que eu estou. John Forbes Nash, um matemático famoso na história, porque foi prêmio Nobel, se não me engano. A história dele conta que ele passou por um período atribulado durante sua formação, em que ele tinha pensamentos paranoides, paranoia mesmo, de perseguição. Ele teve dúvidas, ele teve uma teoria, gatos, que o movimento nazista estava reacendendo suas ações e tal, até que um dia ele tem uma atitude mais violenta e é levado ao consultório de um médico e é constatado a esquizofrenia. Ele ficou muito deprimido, ele era um gênio, inteligentíssimo, mas ficou muito deprimido porque ele atribuiu esse diagnóstico a um possível fracasso na vida. Entretanto, a esposa falou com ele: nós vamos conseguir, você vai se tratar e você vai ficar bem. E então, com a ajuda daquela mulher, ele conseguiu se medicar e começou a se gerenciar. Qual é a questão do esquizofrênico? Ele ouve vozes, ele vê coisas que os outros que não existem, certo? E é a mente, os circuitos neuronais que parecem se cruzarem. Existe uma explicação científica para a esquizofrenia, que não vem ao caso aqui. O fato é que ele aprendeu a lidar com aquilo. E ele continuou o trabalho e foi homenageado, uma pessoa especial. Então, quando a gente fala nessa questão dos tratamentos, treinando a mente para um pensamento mais adequado, mais lógico, nós estamos falando de assimilação de habilidades que nos faltam até então. E habilidades que são necessárias para o confronto com os sintomas daquilo que a gente pensa. Medo de ser abandonado. Será que existe mesmo? A pessoa que se aproxima da gente vem por encantamento, alguma coisa em nós chamou a atenção. E o que vai provocar o abandono? A consciência de que a gente é difícil ou as próprias atitudes da gente? Então, é preciso trabalhar isso, para que haja um controle, uma autogestão. E isso é possível. É possível, pelo menos ser atenuado. Porque, por exemplo, eu já vi história, inclusive aconteceu com meu pai, que depois de 20 anos fumando, o médico disse: se você fumar, você vive 1 ano só. Se você continuar a fumar, você vive só 1 ano. Ele parou naquele momento. Sequer percebi sentimento de abstinência, sintomas de abstinência, irritabilidade, angústia, queixa. Não, parou, pimba, parou. A vontade consciente, baseada numa racionalidade coerente, ela é a matéria-prima necessária para a mudança. Eu acredito nisso, tá? É difícil, lógico, mas é possível, certo?